O elo perdido foi encontrado. Ele, na verdade, é o Pé Grande. O filme começa no famoso Lago Ness, com dois homens remando em um barco. Um deles é um caçador muito rico e famoso chamado Lionel Frost. Enquanto conversava com seu ajudante a respeito do chá, de repente Lionel ouviu um barulho. Nesse momento ele percebeu que já estava no local ideal. O homem então pegou sua gaita de fole e jogou uma espécie de alto-falante conectada a ela até o fundo do lago. Lionel então começa a tocar a gaita e o som dela ecoa pelo fundo das águas. Não entendemos o que ele quer fazer, até que de repente uma criatura gigantesca sai de dentro do lago. Ele queria atrair o monstro do Lago Ness para poder tirar fotos e assim sua entrada ser permitida no maior clube de caçadores do mundo. Quando o monstro apareceu, ele jogou uma corda para fisgá-lo e depois pegou uma câmera para fotografá-lo. O flash acabou assustando o grande monstro, que engoliu seu ajudante e mergulhou fundo no lago. Sem outra escolha, Lionel teve que saltar para ajudá-lo. O homem conseguiu alcançar a criatura e pegar na corda que ele havia amarrado. Com essa corda, ele conseguiu um pouco guiar esse monstro, e assim que o fez aparecer na superfície, conseguiu salvar seu ajudante. Em seguida, correu através das costas da grande criatura e voltou para o barco. Achando que estava tudo certo, ele não esperava por uma pancada vinda da cauda da criatura, e o barco foi parar em alta velocidade na beira do lago. Infelizmente, a câmera foi destruída. Lionel não tem provas do monstro. No dia seguinte, seu ajudante pede demissão. Ele não aguenta mais quase perder a vida para criaturas daquele tipo. Mesmo prometendo que seu ajudante nunca mais seria devorado por nenhum outro monstro, o homem não acredita e vai embora. Triste e sem saber o que fazer, Lionel se deita e acaba fazendo uma pilha de cartas caírem sobre seu rosto. Sem querer, uma delas ficou em seu nariz e ao abri-la, ele percebeu que vinha de alguém dizendo ter encontrado o Pé Grande nas florestas de Washington, nos Estados Unidos. Lionel recebe muitas cartas desse tipo que sempre são mentiras. Porém, a pessoa que escreveu essa disse que acreditava nele da mesma maneira que acreditava em si mesmo. E essas palavras tocaram o coração do grande aventureiro. Ao olhar em seus arquivos, ele encontrou uma grande pegada vinda da mesma floresta mencionada na carta. Agora, Lionel tem certeza de que poderá encontrar o Pé Grande. O homem então parte em direção ao clube dos maiores aventureiros e exploradores do mundo. Assim que ele entra no edifício, percebe que os homens já estavam se reunindo e contando histórias sobre caçadas. O líder dos homens pergunta se Lionel conseguiu provas sobre a existência do monstro do Lago Ness. Porém, Lionel diz que tem algo ainda melhor. Ele talvez possa descobrir a existência do famoso Pé Grande. Segundo Lionel, essa criatura pode não ser um monstro, e sim o elo perdido, a parte central do mistério da evolução do primata para os seres humanos. Porém, o líder dos homens fica extremamente ofendido com isso. Ele acha que seus antepassados não foram seres como o Pé Grande, e sim grandes homens que ajudaram a formar a humanidade. O líder então diz que com esse tipo de descoberta, Lionel nunca faria parte do grupo, pois provar que evolução existe significaria ir contra tudo que ele acredita. O líder então não quer mais dar ouvidos a Lionel, mas o grande aventureiro faz uma aposta com ele. Ele diz que vai atrás desse Pé Grande, e se conseguir encontrá-lo, o líder terá que permitir que ele faça parte do grupo. E se ele não conseguir, nunca mais poderá tentar ser membro do grupo. Como não tem nada a perder e acredita que Lionel não irá conseguir encontrar alguma coisa, o líder permite que ele vá atrás do Pé Grande. Depois que Lionel foi embora, vemos que o líder não gostava nem um pouco de pessoas que queriam mudar o mundo. Seu ajudante fala para ele que Lionel nunca iria conseguir encontrar o Pé Grande e ele não precisava se preocupar. Entretanto, o líder temia a possibilidade de Lionel conseguir, e por isso ele tomou precauções. Contratou um caçador para eliminar Lionel e tudo que ele encontrasse. O filme então corta para Lionel embarcando em sua viagem de navio rumo ao novo mundo, as Américas. Ele traça toda a sua rota de viagem e o plano para atravessar os Estados Unidos e chegar em Washington. Depois de uma árdua e longa viagem, Lionel finalmente chega até lá. Vemos que as pessoas na cidade rapidamente gostaram dele. Enquanto Lionel pedia informações para chegar a um certo local, vemos que um homem estranho o estava observando. Lionel não percebeu nada disso e partiu em direção à floresta. Ao chegar lá, ele viu o local descrito em sua carta e também encontrou uma pegada gigantesca. Depois que seu cavalo ficou assustado, Lionel viu alguma coisa
coisa correndo pela floresta e saiu correndo atrás dela. Assim que chegou a uma clareira, ele percebeu uma grande criatura peluda. Sua carta saiu voando e essa criatura a pegou nos ares. Ela se virou para Lionel e parecia estar começando a rugir, mas era só tosse, pois estava engasgada com alguma coisa. Lionel fica em choque e não consegue acreditar no que está vendo e ouvindo. O Pé Grande sabe falar e, além disso, diz para ele que também escreveu aquela carta. A criatura explica que aprendeu a ler e escrever ouvindo pessoas e subtraindo livros e jornais quando elas não estavam olhando. Além disso, um velho xamã também o ajudou bastante. Lionel está muito impressionado, até mesmo com o grande tamanho do Pé Grande. Ele então pergunta por que o Pé Grande escreveu aquela carta para ele. A criatura então explica que suas aventuras são famosas em todo o mundo e diz que escreveu aquela carta para que ele o ajudasse. A criatura então o leva até sua toca. Lá dentro, o Pé Grande mostra todos os jornais que tem a respeito de Lionel. O aventureiro então quer saber por que o Pé Grande o chamou até ali. Acontece que a criatura queria que ele o tirasse daquele lugar. Ele é o último de sua espécie e está sozinho naquela floresta há anos. O Pé Grande já não aguenta mais ver que o mundo dos homens aumenta enquanto o dele diminui a cada ano que passa. Só que o Pé Grande ouviu falar que muito distante dali, pessoas conheceram criaturas conhecidas como Yetis. O Pé Grande então acha que esses Yetis podem ser seus primos ou coisa do tipo e deseja encontrá-los para viver com eles e não ter que passar o resto de sua vida sozinho. O Pé Grande então pede a ajuda de Lionel para chegar até lá. Segundo ele, chegar até o Himalaia é impossível, porém se existe alguém que pode fazer o impossível é Lionel Frost. O homem então decide ajudar o Pé Grande. Em troca, ele vai precisar de fotos e pedaços de seu pelo para provar sua descoberta e assim garantir seu lugar no maior clube de caçadores do mundo. Os dois então firmaram um acordo. Como os dois irão viajar metade do mundo, ele deseja saber o nome do Pé Grande. Só que a criatura não possui nome, pois nunca ninguém lhe deu um. Lionel então decide chamá-lo de Senhor Elo, como o elo perdido. Enquanto saíam da caverna, Lionel se lembrou de que um antigo amigo dele era famoso por ter encontrado evidências a respeito dos Yetis. Esse homem supostamente teria um mapa com a localização da cidade de Shangri-La, na Índia, e lá seria o local onde os Yetis habitam. Entretanto, esse seu amigo já perdeu a vida e sua viúva é quem estava com todas as suas posses. A primeira parte do plano é ir até a casa dela e pegar esse mapa. Lionel diz que costumava conhecer essa mulher muito bem no passado e que talvez não terá problemas em conseguir o mapa. Os dois então chegam até a cidade e Lionel coloca um pano sobre o Senhor Elo para que eles possam entrar no salão sem serem notados e poderem pedir um local para dormir. O plano funciona por um tempo, até que de repente o caçador enviado pelo líder do grupo de caça aparece. Ele veio com toda sua gangue eliminar Lionel. Para tentar convencê-lo a não fazer isso, Lionel apresenta o Sr. Link e diz que essa descoberta poderia mudar a história da humanidade. O caçador fica em choque ao vê-lo, porém não muda de ideia e tenta eliminá-lo. Sem outra escolha, Lionel parte para cima dele. Os dois começam um embate e o Sr. Link não faz nada. Só que Lionel pede a ajuda dele e o Pé Grande facilmente derruba um dos homens com sua extrema força. Todos que estão no local começam um embate e um dos homens com um cachorro o coloca para ameaçar o Sr. Link, mas ele dá um rugido extremamente alto ouvido em toda a floresta e o cachorro acha melhor atacar seu próprio dono do que se arriscar com ele. Depois de obter o objeto letal do caçador, Lionel quase consegue pará-lo, mas o homem consegue sair correndo. Um de seus comparsas estava do lado de fora e impediu Lionel de correr atrás dele. Só que Lionel era mais esperto e utilizou a ajuda de um cavalo para dar um coice nele. Percebendo que o caçador já havia sumido, Lionel chama o Sr. Link para ir até uma certa cidade na Califórnia. Só que o caçador estava escondido e ouviu a tudo. Ele então mandou um telegrama para o líder da associação, que ficou desesperado e mandou o caçador redobrar seus esforços para conseguir capturar Lionel. Enquanto isso, Lionel e o Sr. Link embarcavam em um trem. Ele agora está todo vestido, pois andar pelas ruas sem roupa seria muito chamativo. Como estava muito quente no trem, ele simplesmente quebrou a janela para pegar um ar. Depois de um tempo, os dois chegaram até a casa da viúva do amigo de Lionel. Ele entrou sozinho para conversar com a mulher. Enquanto ela conta que seu marido perdeu a vida nas montanhas, Lionel procura pelo quarto para encontrar o mapa. A mulher está
está irritada com ele, pois seu melhor amigo perdeu a vida e Lionel nem ao menos compareceu ao velório. Enquanto enrolava a mulher e procurava pelo mapa, Lionel dava desculpas dizendo que não foi ao velório por causa da situação que ele e ela tinham no passado. De repente, o aventureiro avista um grande cofre, mas antes que possa alcançá-lo, ele tem que enrolar a mulher mais uma vez. Só que ela percebe suas intenções e tem certeza que ele só está ali pois quer alguma coisa dela. Por causa disso, a mulher decide expulsá-lo. Como última alternativa, Lionel diz que sabe o quão valiosas eram as memórias do marido dela, por isso ele oferece de comprar tudo que ele deixou. Ofendida, a mulher o expulsa dali. Por acaso, o nome dela é Adeline. Não satisfeito, durante a noite, Lionel volta com o Sr. Link para tentar entrar na casa dela e subtrair o mapa. Só que tudo que ele passa para o Sr. Link, o Sr. Link arremessa através do muro e agora eles não podem pular. Por causa disso, ele pede para que o Sr. Link escale o muro. O Pé Grande então toma distância e se prepara. Ele sai correndo, mas acaba atravessando o muro ao invés de pular. Lá dentro, eles tentam de tudo para abrir o cofre enquanto Adeline e seu mordomo estão dormindo. Lionel então pede para que o Sr. Link jogue o cofre pela janela enquanto ele fica de guarda. Só que o Sr. Link decidiu empurrar o cofre, que fez muito barulho. Isso acabou acordando Adeline e o mordomo, que vieram preparados para eliminá-los. O mordomo então efetuou um disparo, mas errou e acertou o cofre, que foi parar lá no andar de baixo. Os dois então pularam a janela e, aproveitando o buraco que ficou no cofre, Lionel conseguiu pegar o mapa e sair correndo. Adeline ficou cheia de raiva. No dia seguinte, vemos que ela foi até a estação de trem procurar pelos dois e rapidamente os encontrou. Lionel estava disfarçado de freira. A mulher então o ameaçou e pegou o mapa de volta. Só que do nada, o caçador apareceu e efetuou disparos contra eles. Durante aquela situação tensa, Lionel explicou tudo o que estava acontecendo e disse que precisava do mapa para chegar até o Himalaia e encontrar a cidade de Shangri-La. Ele então tentou pegar esse mapa, porém Adeline não o permitiu. Ela disse que gostou da ideia e estava cansada de ficar presa em casa. A mulher quer ir até o Himalaia com eles. Ela então se levanta e vai trocar disparos com o caçador. A fim de distrair o homem, Lionel grita que eles têm que embarcar no trem. O grupo então se esconde e, achando que eles haviam embarcado, o caçador corre para dentro do trem. Só que eles ficaram na plataforma e o enganaram. Os três então embarcaram em uma viagem pelo país. O plano deles é chegar até o Himalaia e encontrar a cidade sagrada. O Sr. Link está extremamente animado com isso, mas ele nem ao menos sabe o que é essa cidade. Lionel explica que é uma cidade mitológica, conhecida por diversos nomes, e que possivelmente nesse local ninguém nunca envelhece. Adeline então explica que seu marido acreditava que nesse local existiam pessoas que nunca haviam evoluído, homens do passado, assim como o Sr. Link, uma sociedade feita de Yetis, que provavelmente são parecidos com o Sr. Link. Lá, ele finalmente estará junto de sua família. O Pé Grande fica extremamente animado com essas notícias. Adeline está muito feliz. Ela diz que seu marido sonhava com esse dia e agora ela poderá finalmente realizar o sonho dele. O grupo então chega até Nova York para embarcar em mais um navio. Lionel está extremamente preocupado, pois o caçador pode estar perto deles e eles nem sabem. E nós percebemos que o caçador realmente já até estava no navio. Mais uma vez ele avisou ao chefe do clube dos caçadores e o homem garantiu que assim que Lionel chegasse ao porto, pessoas já estariam esperando para levá-lo embora. Enquanto isso, no navio, Adeline falava para Lionel que ele estava tratando o Sr. Link muito mal, o fazendo-o carregar suas coisas e o tratando como se fosse um troféu. Ela então o fez ir até o Sr. Link e conversar com ele, já que ele depositava toda sua esperança no aventureiro. Lionel então se aproximou para conversar, e enquanto isso, o caçador também estava chegando. Lionel conversa com o Sr. Link e diz que seu sonho sempre foi ter seu nome escrito para sempre no hall dos maiores aventureiros. O Sr. Link então diz que já acha que ele é o maior dos aventureiros, e diz que ele é sortudo por ao menos ter um nome, já que ele nenhum nome tem. Lionel então diz que ele deve escolher seu próprio nome, algo que seja especial e tenha um bom significado para ele. O Sr. Link então disse que anos atrás, uma jovem foi até as montanhas tentar a sorte e viver do ouro que pudesse encontrar nos rios. Um dia, enquanto pegava frutas na floresta, ela se aproximou de sua caverna. Quando o viu, ela sorriu e não saiu gritando e correndo como as pessoas costumam fazer. E os
sorriso dessa jovem foi a coisa mais linda que o Sr. Link já havia visto. Ele então diz que o nome dessa jovem era Susan, e esse deveria ser seu nome de agora em diante. Lionel acha um pouco estranho, mas percebe que o Sr. Link gostou muito desse nome e não ligava para o que outras pessoas iriam pensar. Então, depois de decidir que seu novo nome é Susan, eles têm que ir descansar, pois logo iriam chegar até o Himalaia e encontrar Shangri-La. Enquanto voltava para sua cabine, Lionel viu que o caçador estava com Adelaina em suas mãos. Ela conseguiu se livrar dele por alguns momentos e o homem começou um embate contra Lionel. Tentando ajudá-lo, Susan, sem querer, acabou derrubando Adelaina para fora do barco. Ele então teve que ir ajudá-la enquanto o caçador ia atrás de Lionel com um machado. Tentando ajudar Adelaina, Susan acabou piorando a situação e teve que descer para outro andar no navio para resgatá-la. Assim que a puxou, ela bateu de cabeça na janela. Enquanto isso, Lionel continuava fugindo do caçador. Finalmente, ele conseguiu se livrar do homem, só que Susan apareceu com Adelaina no colo e o caçador foi atrás deles. Sem outra escolha, o grupo teve que usar um bote salva-vidas para fugir do navio. Assim que chegou ao porto, o caçador contou tudo para o líder, que entrou em choque e começou a rolar no chão como se fosse uma criança fazendo pirraça. Não querendo deixar que Lionel fizesse piada com a história da humanidade, o líder decidiu ele mesmo ir atrás dele no Himalaia. O filme então nos mostra uma breve montagem onde Lionel, Susan e Adelaina atravessam a Índia para chegar até o Himalaia. Eles até mesmo andaram nas costas de um grande elefante. Enquanto se aproximavam das montanhas, vemos que o caçador já estava próximo, observando a tudo. Assim que o grupo chega até uma cidade, Adelaina não sabe mais o que fazer, e Lionel tem uma ideia. Eles então saem pelas ruas da cidade perguntando a todos se sabem aonde fica a cidade de Shangri-La, mas ninguém fala o seu idioma. De repente, uma mulher que os entende aparece. Ela diz que sua avó pode saber de alguma coisa e os leva até sua casa. Antes de entrar, a mulher diz que sua avó não gosta de visitas e também os avisa para não dizer nada sobre a galinha. Eles só entendem quando entram. A galinha era aquela que está na cabeça da idosa. Todos então se reúnem ao redor do fogo para degustar uma deliciosa refeição feita com os excrementos dos iaques. Para não ofender a idosa, todos comem sua refeição. Porém, Susan cospe na galinha. Lionel então começa a falar que eles viajaram milhares de quilômetros para encontrar a cidade de Shangri-La e sabem que talvez a idosa pode saber de alguma coisa. Ela então conta que Shangri-La é uma cidade escondida por escolha e também diz que não é uma cidade para homens como Lionel que só buscam a fama. De repente, Susan se levanta e diz que é uma cidade feita para ele, e assim que mostra sua verdadeira natureza, a idosa se assusta tanto que desmaia. Todos dizem que apenas um beijo poderia acordá-la, e Susan se prepara para dar esse beijo, mas a idosa acorda de novo e se assusta mais uma vez, tornando-a desmaiar. Depois de se recuperar, a idosa diz que eles estão certos de levar Susan para lá. Ela diz que Shangri-La é o lugar certo para ele. Lionel então pede para que ela os leve até lá, mas a idosa não pode ir, só que ela dá as coordenadas para sua neta levá-los até lá. Eles então sobem montanhas muito perigosas e finalmente chegam ao local. Lá, a neta da idosa volta para casa e eles continuam a jornada. Enquanto isso, em sua casa, os caçadores estavam lá ameaçando sua avó, a mandando contar o local para onde eles foram ou tirariam sua vida. Ao perceber que ela nunca falaria nada, o líder decide que eles têm que ameaçar seu neto. Enquanto isso, na jornada, Lionel, Adelaina e Susan encontraram pegadas gigantes assim como as dele. Muito feliz, Susan saiu correndo e acabou caindo bem na frente de um Yeti. A criatura, entretanto, não parece muito amigável e outros dois aparecem e os levam para a cidade como prisioneiros. Os três ficam impressionados com o local. Eles têm que atravessar uma estreita ponte feita de gelo. Assim que chegam no salão principal, a rainha dos Yeti os recebe. Lionel se impressiona, pois a rainha fala seu idioma e se chama Eton. O homem então explica que eles não estão ali procurando por riqueza nem glória. Eles apenas querem um local para seu amigo Susan. Ela então o observa, enquanto Susan diz que aquele local é o local onde ele sempre sonhou estar. A rainha então os chama e os leva para conhecer o Vale de Shangri-La. Só que não é assim que eles chamam esse local. A rainha então rosna alguma coisa, que significa fique fora, nós odiamos você. E é assim que eles chamam esse local. Ela então diz que Susan não pertence aqui.
naquele local. Ela diz que eles não são da mesma espécie. Susan, na verdade, tem que estar com homens que dizem que estão tentando fazer coisas boas, mas na verdade querem apenas provar que valem alguma coisa e ficarem famosos. A rainha então diz que todos os segredos que eles viram são deles e apenas deles. O mundo do lado de fora nunca pode ficar sabendo sobre esse vale. Susan então fica desesperado, pois acha que eles irão tirar suas vidas. Só que a rainha diz que eles não são monstros e não fazem coisas desse tipo. Eles, na verdade, irão ficar presos pela eternidade. Eles então são colocados em um buraco de gelo. Susan fica extremamente triste com isso, pois nem ao menos ali ele foi capaz de encontrar uma família para ele. Lionel também estava triste, mas por outro motivo. Ele achava que agora seria motivo de piada na comunidade dos aventureiros. Adeline então o manda olhar para Susan. O Pé Grande acabou de ter seus sonhos esmagados, enquanto Lionel só conseguia pensar em si mesmo. A mulher então diz que seu sonho de pertencer àquele clube bobo não poderia acontecer, já que aqueles homens não gostam dele e não o respeitam, e jamais deixariam que ele fizesse parte do clube. Ela então pergunta por que Lionel queria tanto ser parte, e ele diz que é simplesmente porque os homens disseram que ele não conseguiria. Adeline então diz que tanto ele quanto Susan queriam pertencer aos lugares errados. Ela então diz que o grande aventureiro Lionel Frost é apenas um mito. Essas palavras tocaram o coração de Lionel. Ele então foi falar com Susan e disse que ele deveria se levantar, pois essa é a hora que ele iria cumprir sua promessa de levá-lo ao local aonde ele pertence. E esse local não era ali. Lionel então pede para que Susan o jogue para o alto do buraco, mas ele erra e acerta a parede. Em seguida, Susan arremessa a Adelina e ela consegue subir. A mulher então nocauteia um dos guardas e o joga para dentro do buraco. Depois disso, os três conseguiram fugir, só que a rainha viu e mandou seus guardas irem atrás deles. No caminho, sem querer, Susan derrubou um pouco de óleo das tochas e seus guardas caíram escorregando pelas escadas. Eles então conseguiram fugir pela ponte de gelo, só que foram cercados pelo líder. O homem diz que não vai permitir que Lionel passe por ali, ele nunca será um deles. Lionel então diz que não liga mais para isso, ele evoluiu. O líder diz que isso é bobeira, são os homens que mudam o mundo. Lionel, entretanto, acha que o mundo é que dá forma para as pessoas. O líder então diz que Susan é uma aberração e Lionel diz que na verdade é seu amigo e vale muito mais do que todo o grupo de aventureiros. O líder então fala que Lionel pode ficar com o Pé Grande e com seu mundo desaparecido. Ele pega seu objeto letal e efetua um disparo contra a ponte de gelo. Em seguida, o homem bate nela para que ela quebre e eles fiquem presos ali para sempre. O homem acha que a civilização humana deve prevalecer e Lionel não pode provar suas ideias de evolução. Susan então o impede de continuar batendo e todos passam pela ponte, menos o líder, que cai no próprio buraco que ele fez. Em seguida, seu assistente também cai. Lionel, Susan e Adelina também quase caem, mas Lionel consegue se segurar na beira. O caçador aparece para eliminá-los, mesmo sabendo que não precisava mais, pois o líder já se foi. Ele queria fazer isso para provar que é melhor do que Lionel. Entretanto, o aventureiro consegue fazer que ele caia também, e eles começam um embate para ver quem derruba quem. Quando estavam prestes a cair e pendurados no corpo do caçador, Susan consegue se empurrar e alcançar um pedaço de gelo para segurá-los. Agora todos estão pendurados pela corda e unidos a Susan. Quando vê que o gelo ia quebrar, Susan consegue chegar mais para cima e a ponta se solta. Essa ponta então atingiu o caçador e o fez perder a vida. Susan conseguiu resgatar seus amigos. Entretanto, ele ainda não sabia o que iria fazer, pois não tem um lugar para ficar. Lionel então o chama para ser seu parceiro de aventuras, e Susan aceita. Antes de ir embora, Susan mostra a língua para a rainha dos Yetis. Adelina se despede deles e diz que conseguiu ver o lado bom de Lionel. Ela então vai embora e os dois se preparam em uma missão rumo à cidade perdida de Atlantis. Obrigado por assistir, até o próximo!